Palavra de Deus para nós hoje, Romanos capítulo de número 1, verso 16 e verso 17. Palavra de Deus, Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17. Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, podemos abri-la, meditar nela. Obrigado porque ela é instrumento na mão do Teu Santo Espírito e tem nos dado condições, Senhor Deus, de entender a Tua vontade, boa, perfeita e agradável para nós. Obrigado pela comunhão dos irmãos nesta noite. Obrigado pelo culto que podemos prestar a Ti. Fortalece a nossa fé, revigora o nosso ânimo, dá-nos disposição, Senhor. Abre os nossos olhos para que vejamos espiritualmente o caminho a seguir. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, fé em Deus, talvez seja o maior desafio de uma caminhada cristã. É nós estarmos vivendo uma vida em Cristo Jesus, caminharmos em Cristo Jesus, temos um entendimento da salvação, a compreensão do que é viver uma nova vida em Cristo, temos o entendimento do que é viver segundo a palavra de Deus, temos a compreensão de todos os caminhos, conhecemos o Salvador Jesus Cristo, sabemos que o Espírito Santo habita em nós, temos a plena certeza que Deus é o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Fazemos toda a leitura do catecismo, fazemos toda a leitura da confissão, mas mesmo assim continuamos medrosos e tímidos. Mesmo assim, continuamos vivendo com base nas nossas limitações terrenas. Mesmo assim, estamos vivendo como se não crescêssemos em Deus. E o maior desafio da vida cristã não é a obra do Espírito Santo, porque essa ele faz, mas é nós nos condicionarmos a essa nova realidade que temos. Nós vivemos pela fé que nós temos em Deus. Nós não mais vivemos segundo a nossa capacidade de realizar e de fazer coisas, mas agora nós somos totalmente dependentes de Deus. Vamos ao mar da Galileia, os discípulos são ordenados por Jesus a passar o outro lado. Eles entram no barco, Jesus tira um cochilo, foi dormir um pouco. E ali é formada uma grande tempestade. E os discípulos começam a lutar contra aquela tempestade. O vento impetuoso batia contra o barco. E naquela cena os discípulos estão ali, brigando para manterem o barco sobre o mar. E Jesus Cristo está dormindo. E os discípulos se voltam para Jesus e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Senhor, isso é hora do Senhor dormir. Nós estamos aqui brigando para manter esse barco em cima do mar e o Senhor vai tirar um cochilo. Mas é brincadeira, e o Senhor é folgado mesmo, né? Essa é a continuidade, não está escrito isso, né? Mas eu estou dramatizando a cena, né? Jesus levantou calmamente, acho que deve ter dado uma espreguiçada, e falou assim: te aquieta, mar. Para de ventar vento. E acabou, a tempestade parou, o vento se foi, e Jesus se volta para os seus discípulos e diz: por que vocês são tímidos? Como é que não tendes fé? E a leitura aqui também pode ser feita: por que vocês têm medo? Vocês não têm fé suficiente para saber que quando eu, Jesus, ordeno, as coisas vão dar certo?
É como se Jesus fizesse: vocês estão dormindo? Eu estou dormindo e vocês que estão dormindo. Vocês não estão entendendo que eu estou no barco, que eu dei a ordem para vocês entrarem no barco e para passarem para o outro lado, vocês acham que eu não vou fazer isso acontecer? Porque sois tímidos, homens de pequena fé. A cena nos mostra que eles estavam com Jesus, mas não compreendiam a sua grandeza. Que eles não entendiam que Jesus estava no controle de todas as coisas. E, na verdade, eles não depositavam toda a confiança em Jesus. Eles tinham um entendimento de quem era Jesus, mas não guardaram no seu coração a ação transformadora de Jesus nas suas vidas. Queridos, nós cremos em Deus. Nós temos fé em Deus. Em primeiro lugar, na justiça de Deus. Romanos capítulo 5 vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E através deste entendimento, nós podemos crer que a justiça de Deus sempre se manifestará. A ação justificadora de Deus sempre estará presente. Nada acontece fora do tribunal de Deus e fora da determinação de Deus para que todas as coisas aconteçam. Ele é o Senhor da história. Podemos desfrutar nessa terra de valores espirituais que nos conduzem à manifestação da justiça de Deus. Em momento algum, Deus se ausentará com o seu maravilhoso poder e vai deixar os homens à mercê da sua sorte e a sua igreja à mercê da tempestade. Deus sempre fará presente em nossas vidas a manifestação da sua glória, porque o justo, aquele que foi justificado em Cristo, viverá por sua fé. E a fé vence o medo, e nós não precisamos temer. Nós podemos continuar a nossa caminhada até chegarmos na glória. Nós cremos também no amor de Deus. Romanos capítulo 8, verso 38 vai dizer: que estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós cremos no amor de Deus e a nossa fé está posta em Deus. Este amor valida-nos até chegarmos na eternidade. Não há como ser retirado do amor de Deus aqueles que por Ele foram comprados com o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada pode separar do amor de Deus. Queridos, aquilo que Deus fez na nossa história está feito, e foi feito com um crivo salvador de Cristo Jesus. O amor de Deus encheu o nosso coração, o amor de Deus transformou a nossa vida, o amor de Deus nos deu maturidade para vivermos o tempo presente até chegarmos na glória. É no amor de Deus que cremos, nenhum de nós estaria aqui nessa igreja hoje, e estaríamos todos odiando e sendo odiados. Mas o amor de Deus nos une em um mesmo local para fazermos uma mesma coisa e glorificar o nome de Deus unidos, amando uns aos outros. Só o amor de Deus nos une, queridos, nada mais. Não temos nenhum outro pacto a não ser vivermos a presença do amor de Deus, nos unindo até chegarmos na glória. Nós cremos na justiça de Deus, nós cremos no amor de Deus, e nós cremos na soberana vontade de Deus, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, glória eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, verso de número 36.
Pela fé cremos e confiamos com todas as nossas forças na razão de todas as coisas que está em Deus. Nós cremos numa vontade soberana. Nós cremos num agir divino, Pai, Filho e Espírito Santo, para que a história seja escrita exatamente como Deus quer, não como nós queremos. Não é opcional, é dependência. Não dá para ter medo nessa hora, temos que mergulhar de cabeça. Não dá para duvidarmos, temos que colocar toda a nossa fé nele. Termino, queridos, e o texto vai dizer para nós, até que a fé que temos para ti mesmo perante nosso Deus. Feliz aquele que não se condena naquilo que aprova. Romanos capítulo 14, verso 22. A fé que temos para nós mesmos, na presença de Deus. Todos nós haveremos de dar conta da nossa história, mas não dá para duvidar. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que ele aprova. Não dá para ter medo nessa hora. Não dá para duvidar nessa hora. Não dá para olhar para a tempestade nessa hora. Não dá para olhar para o vento tempestuoso nessa hora. É hora de olhar firmemente para Jesus e confiar plenamente na sua ordem. A fé que você tem na presença de Deus. Nenhum daqueles que estão aqui pode acrescentar um ponto de fé, ou um ponto de fé a menos, ou um ponto de fé a mais. Todos nós dependemos inteiramente de Deus e da sua ordenança. Todos nós vivemos plenamente na presença de Deus pela fé, e não dá para duvidar. Se duvidarmos, vamos afundar. Deus está conosco em Cristo Jesus, no barco. Muda a nossa visão de justiça com aquilo que nós cremos, tendo posto em Deus a única expressão da fé que temos. A nossa crença muda a nossa concepção do amor, trazendo plena revelação daquilo que Deus nos revela através do seu Santo Espírito. A fé que temos nos revela a capacidade de tomarmos decisão, para que numa dimensão de confiança seja feita a plena vontade de Deus. Cremos e recebemos visão da justiça. Cremos e recebemos concepção de amor. Cremos e recebemos capacidade de decisão. Todos nós agora temos todos os recursos que necessitamos para caminhar aqui na terra até chegarmos na glória. A fé que Deus nos deu é suficiente para nos conduzir no tempo presente até chegarmos na eternidade. Por que estamos duvidando? Por que temos medo? Qual é a dificuldade? Você acha que Deus vai te abandonar agora? Você acha que Deus, que enviou o seu Filho para morrer na cruz por você, vai deixar você à mercê da sua sorte? Com certeza, a fé é o único lugar que podemos encontrar a paz necessária para vivermos a nossa história, abraçados com o Senhor, Salvador Jesus Cristo, conduzidos para o seu Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.